Já reparou como às vezes a vida parece virar um deserto? Um silêncio que pesa, uma dor que você nem sabe de onde vem, e aquela sensação de que ninguém entende? É nesse exato ponto que muitos desistem. Mas também é aí que Deus decide agir. Porque quando Ele entra em cena, o que parecia fim vira recomeço, o que era vazio se enche de sentido, e o que era dor se transforma em socorro. Você pode estar cansado de tentar resolver tudo sozinho, mas hoje eu te digo, confia. Ele é especialista em mudar cenários, em abrir portas onde só existem muros, em transformar lágrimas em esperança. E se você permitir, sua vida vai provar na prática que a fidelidade de Deus não falha. Não é coincidência você estar aqui. Essa mensagem é para você que pensou em desistir, que anda sem forças, que sente a alma travada. Prepare-se, porque o que Deus tem para liberar é maior do que você imagina. Então, já se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com alguém que precisa dessa palavra. E quero te desafiar. Escreve aqui nos comentários Amém como um ato de fé. Mostra que você crê que nada vai ficar no mesmo lugar quando Deus chegar. Você já teve aquela sensação de estar cercado de gente, mas por dentro sentir como se estivesse em um deserto? O coração aperta, a mente se perde em pensamentos confusos e a alma parece gritar em silêncio. É um peso que não dá para medir em palavras, só quem passa sabe. A angústia chega de repente, sem avisar, e tudo que antes fazia sentido parece ficar distante. É nesse momento que muita gente pensa, será que sou o único que me sinto assim? O vazio é cruel, porque não dá para enxergar com os olhos, mas consome por dentro. Você olha ao redor e percebe que nada satisfaz, nada preenche. É como beber água salgada. Quanto mais você tenta, mais sede sente. Esse estado emocional pode vir de uma perda, de uma frustração, de sonhos que não se realizaram, mas também pode surgir sem motivo aparente, apenas como um fardo invisível. O deserto interno é real e exige coragem para ser enfrentado. Às vezes, a gente tenta disfarçar, sorrir para fora, enquanto por dentro o coração clama por socorro. Quantas vezes você já respondeu, tá tudo bem, quando na verdade estava tudo desmoronando? É como usar uma máscara todos os dias, com medo de que alguém perceba a dor. E o pior é que esse disfarce pesa mais do que a própria tristeza. É uma prisão silenciosa, onde cada lágrima escondida vira um lembrete de que algo não vai bem. A angústia não respeita hora nem lugar. Ela pode te visitar no meio da madrugada, quando tudo deveria estar em paz, ou no meio do dia, no trabalho, cercado de vozes. E de repente, sem explicação, o coração dispara, a respiração falha e a mente trava. Essa luta invisível faz muita gente acreditar que está sozinha, mas não está. Porque até no deserto mais árido existe uma promessa de água viva, mesmo quando os olhos não enxergam saída. E sabe o que complica ainda mais? A comparação. Você olha a vida dos outros e tudo parece estar no lugar enquanto a sua parece travada. Aí surge aquela voz interna: você não é suficiente. Essa mentira só aumenta a dor e te afasta ainda mais da confiança em Deus. Mas é justamente aí que está o segredo: reconhecer a limitação humana. Porque quando admitimos a fraqueza, abrimos espaço para que a força do alto nos alcance. Muitas vezes tentamos preencher o vazio com distrações, séries, redes sociais, até mesmo trabalho excessivo. Só que nada disso resolve, apenas mascara por um tempo. O silêncio volta e com ele a dor. É como tentar tapar um buraco profundo com areia fina. Cedo ou tarde, a areia escorre. A alma pede algo maior, algo que não seja passageiro. E esse grito silencioso é um convite para buscar onde a verdadeira plenitude habita. Esse estado de vazio não é sinal de fraqueza, mas de humanidade. Até grandes homens e mulheres da fé enfrentaram o deserto da alma. É natural se sentir perdido em certos momentos, mas não é natural permanecer nele sem esperança.
Angústia pode até tentar roubar o brilho dos teus dias, mas não tem poder de definir tua história. E é nesse ponto, quando o coração clama por socorro, que começa a transição para algo maior. No momento em que a alma se vê sufocada pela dor, a primeira reação costuma ser correr atrás de soluções humanas. Mas chega uma hora em que nada mais funciona. É nesse instante que o coração aprende a se voltar para cima e clamar. O socorro que vem de Deus não exige frases ensaiadas nem discursos bonitos. É uma oração simples, do tipo que nasce com lágrimas e quase sem palavras. Ele entende até o silêncio carregado de dor. Muita gente acha que para falar com Deus precisa estar no padrão certo. Joelhos no chão, lugar silencioso, palavras perfeitas. Mas a verdade é que ele está disponível em qualquer momento, até no trânsito, no banheiro ou deitado sem forças. O clamor verdadeiro não depende de cenário, depende de entrega. É como abrir o coração e dizer: Deus, eu não consigo mais sozinho. Essa frase, por mais simples que seja, tem o poder de mover o céu. Buscar socorro em Deus é como ligar direto para o pronto-socorro da alma. Quando você corre para Ele, não há fila, não há senha, não há burocracia. Ele escuta imediatamente. E mais, responde de forma única, porque conhece cada detalhe do seu coração. Enquanto o mundo pede explicações, Ele apenas acolhe. Não exige justificativas, apenas sinceridade. Às vezes, o maior ato de fé é chorar na presença dele sem conseguir dizer nada. Se você observar a Bíblia, verá que muitos milagres começaram com orações curtas. Pedro, por exemplo, quando afundava no mar, só conseguiu gritar: Senhor, salva-me! E isso foi suficiente para que Jesus o segurasse pela mão. O socorro divino não depende da eloquência das nossas frases, mas da intensidade do nosso clamor. Quando o coração se volta a Ele, mesmo com voz trêmula, o céu se movimenta em favor daquele pedido. Na prática, você pode começar hoje mesmo. Experimente separar 5 minutos antes de dormir, desligar as telas e apenas falar com Deus como se estivesse falando com um amigo íntimo. Não complique. Diga o que sente, o que teme, o que espera. Se faltarem palavras, apenas repita: Senhor, eu preciso de Ti. Esse simples gesto é como acender uma chama no escuro. Aos poucos, a presença dele começa a ocupar o vazio que antes parecia insuportável. Outro exercício poderoso é transformar momentos comuns em oração. Enquanto lava a louça, enquanto anda de ônibus ou mesmo durante uma caminhada, cada suspiro pode virar clamor. Essa prática cria uma atmosfera diferente, porque lembra que Deus não está distante, mas presente em cada detalhe do dia. Buscar socorro nele não é só dobrar os joelhos, é viver consciente de que Ele anda com você em todas as situações. Quando você começa a buscar esse socorro, algo muda por dentro. Não significa que os problemas desaparecem instantaneamente, mas a alma ganha forças para enfrentar o deserto. O coração se acalma, a mente respira esperança. A oração abre caminho para que a confiança volte a florescer, mesmo quando tudo ainda parece igual. E é nesse ponto que a história começa a se conectar com exemplos antigos, como o de Davi, que também buscou no deserto a voz de Deus. Davi conheceu de perto o que era viver no deserto, tanto físico quanto emocional. Ele saiu de palácios para cavernas, fugindo da perseguição, com a sensação de que tudo o que tinha conquistado estava prestes a se perder. Imagine a cena. Um homem ungido como rei, mas agora sozinho, com uma trouxinha nas costas e sem direção. Esse contraste mostra que até os escolhidos enfrentam períodos de solidão e dor. O deserto não era sinal de rejeição, mas de preparação. O que mantinha Davi firme não eram as circunstâncias, mas a memória de quem Deus era. Ele lembrava dos dias em que cuidava das ovelhas, e o Senhor o ajudava a enfrentar leões e ursos.
Essas lembranças se tornavam combustível para continuar crendo, mesmo quando a realidade parecia contrária. O segredo estava em guardar no coração provas da fidelidade de Deus, porque isso virava âncora quando tudo ao redor balançava. Assim como Davi, nós também precisamos ter registros internos dos livramentos e milagres que já recebemos. Talvez seja uma cura, uma porta aberta, uma oração respondida. Esses marcos se tornam lembretes de que o mesmo Deus que agiu ontem continua sendo o mesmo hoje. Quando o medo tenta gritar mais alto no deserto, a lembrança da fidelidade divina funciona como uma voz dizendo: não pare, eu ainda estou contigo. Davi também não tinha vergonha de colocar sua dor diante de Deus. Os salmos são provas disso. Ele rasgava a alma em palavras, muitas vezes começando em angústia e terminando em confiança. É como se dissesse: Deus, eu estou em pedaços, mas sei que tu és minha rocha. Esse equilíbrio entre vulnerabilidade e fé mostra que não precisamos esconder nosso sofrimento. O verdadeiro socorro começa quando entregamos o coração sem reservas. Na prática, você pode criar o hábito de registrar suas vitórias espirituais, como Davi fazia em forma de canções. Escrever em um caderno de gratidão, por exemplo, cada resposta de oração que recebe. Isso será a sua arma nos dias de deserto, porque quando a mente tenta convencer que tudo acabou, você terá provas concretas de que Deus já moveu montanhas por você. A memória do passado ilumina a estrada do presente. Outro detalhe importante é que, mesmo no deserto, Davi não deixou de adorar. Ele entendia que o louvor era sua maior arma. Ao invés de permitir que o silêncio interno se tornasse desespero, ele transformava em canção. Esse gesto mudava a atmosfera. O deserto pode ser um lugar de perda, mas também pode se tornar o palco onde surgem as mais belas canções de vitória. Foi ali que ele descobriu que Deus nunca o abandonaria. O exemplo de Davi nos lembra que o deserto não é destino final, mas passagem. Ele não ficou preso na dor, nem se entregou ao medo, porque tinha uma certeza: Deus era sua rocha firme. Essa mesma rocha está disponível hoje para sustentar qualquer pessoa que se sinta perdida. E quando entendemos isso, o louvor deixa de ser apenas música e se torna chave de transformação. É aí que começamos a descobrir como a palavra e a adoração mudam tudo. O louvor tem um poder invisível, mas real, de transformar ambientes. Já percebeu como uma simples canção pode mudar o clima de um lugar? Se isso acontece com músicas comuns, imagine o que acontece quando a alma se levanta para adorar a Deus. O coração pode estar em pedaços, mas quando os lábios decidem exaltar o Criador, a atmosfera se renova. É como se a escuridão começasse a perder a força diante da luz que a palavra e o louvor carregam. A palavra de Deus funciona como combustível para esse processo. Quando você declara versículos em voz alta, algo acontece dentro de você. É como se cada promessa fosse um tijolo colocado para reconstruir sua confiança. Não é apenas leitura, é vida sendo liberada. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, dizia o salmista. E realmente é. Ela ilumina os passos, mesmo em meio à escuridão mais densa. Louvar em meio à dor não é negar o problema, mas afirmar quem é maior do que ele. Muitas vezes o corpo não tem forças, mas o simples ato de cantar uma canção de fé gera movimento. É como se a alma, sufocada pelo peso do deserto, respirasse alívio. E pouco a pouco, esse gesto muda o tom interno, da reclamação para a confiança, do medo para a esperança. Louvar não muda apenas o externo, mas reorganiza o coração. Quer um exemplo prático? Paulo e Silas, na prisão, começaram a cantar mesmo acorrentados. O que parecia insanidade se transformou em libertação. As cadeias se abriram porque eles entenderam que adorar era mais forte do que murmurar. Essa mesma chave ainda está disponível hoje.
Quando você decide levantar as mãos e agradecer, mesmo sem motivos visíveis, o sobrenatural começa a acontecer. Você pode aplicar isso no seu dia a dia. Crie uma playlist só com louvores que elevem sua fé. Coloque para tocar de manhã, enquanto arruma a casa ou no caminho para o trabalho. Ao invés de alimentar a mente com preocupações, alimente-a com declarações de vitória. Pequenos hábitos como esse abrem espaço para que a presença de Deus invada o ambiente e traga paz onde antes havia apenas inquietação. E não se esqueça da importância de meditar na palavra. Ler diariamente, nem que seja um versículo, é como beber água fresca em meio ao calor do deserto. Um livro como Os Salmos é excelente para começar, porque mistura oração, louvor e declarações de fé. Essas palavras não são apenas poesia, mas alimento espiritual. Quanto mais você as repete, mais firmeza encontra para atravessar dias difíceis. Quando o louvor e a palavra se unem, nasce uma força capaz de transformar qualquer cenário. O deserto continua lá, mas você já não é o mesmo dentro dele. A alma ganha coragem, o espírito se fortalece e os olhos começam a enxergar novas possibilidades. É como se Deus dissesse: eu ainda estou aqui. E quando essa certeza invade o coração, fica claro que nenhum desespero tem a última palavra. É aí que o recomeço começa a tomar forma. Quantas vezes você já olhou para a própria vida e pensou: aqui acabou, não tem mais saída? Esse pensamento é comum quando enfrentamos perdas, traições ou portas que se fecham de forma inesperada. Mas a verdade é que aquilo que para nós parece fim, para Deus é apenas o início de algo maior. Ele é especialista em transformar escombros em fundação para uma nova construção. O desespero humano é muitas vezes o palco perfeito para um milagre divino. Um dos maiores exemplos disso é a história de José, vendido pelos irmãos e jogado numa prisão injustamente. Aos olhos humanos, tudo havia terminado para ele. No entanto, no tempo certo, Deus o levantou como governador do Egito. O que parecia tragédia se tornou cenário de vitória. Esse mesmo Deus continua agindo hoje, mostrando que nenhum fim é definitivo quando ele decide escrever um novo capítulo. Na prática, o recomeço de Deus pode aparecer de forma simples, como uma oportunidade inesperada, uma reconciliação improvável ou até uma nova direção de vida. Mas, para enxergar, é preciso manter a fé. Muitas pessoas ficam tão presas ao passado que não percebem o novo batendo à porta. É como tentar abrir uma janela com as mãos ocupadas de coisas velhas. Só quando soltamos o que já não serve é que conseguimos receber o que está por vir. É importante lembrar que recomeço não significa voltar ao que era antes, mas viver algo ainda melhor. Imagine um vaso quebrado. Se um artesão qualquer tentar colar os pedaços, sempre ficará marcado. Mas nas mãos de Deus, até as cicatrizes ganham beleza. Ele não apaga a história, mas transforma cada dor em testemunho. É isso que faz do recomeço algo tão poderoso. Ele carrega propósito. Você pode começar a experimentar isso mudando sua postura diante das dificuldades. Ao invés de dizer acabou, declare: Deus ainda pode. Essa pequena mudança de palavras já abre espaço para a esperança florescer. Exercite esse hábito diariamente. Escreva frases de fé em post-its e cole em lugares visíveis. Deixe sua casa e seu ambiente de trabalho repletos de lembretes de que o fim é, na verdade, um recomeço nas mãos de Deus. O recomeço também pode estar ligado a sonhos que pareciam mortos. Talvez você tenha desistido de um projeto, de uma família restaurada, de um propósito que queimava no coração. Mas Deus é capaz de soprar vida novamente. Ele ressuscita esperanças enterradas pelo tempo. Quando o milagre chega, a gente entende que não se trata apenas de recuperar o que foi perdido, mas de viver algo totalmente renovado, mais forte e mais profundo. E quando esse recomeço chega, é impossível não reconhecer a fidelidade de Deus.
Ele age de forma tão detalhada que até o que parecia derrota se transforma em parte essencial da vitória. O desespero perde espaço para a confiança, e a alma começa a entender que a última palavra nunca está nas circunstâncias, mas no Criador. E é nesse ponto que surge o convite mais desafiador: confiar nessa fidelidade, mesmo quando ainda não vemos o resultado. Confiar em Deus nem sempre é fácil. A espera pode ser longa, os ventos contrários parecem mais fortes e a dúvida tenta se instalar no coração. Mas a fidelidade dele não depende da nossa ansiedade ou do tempo que estamos aguardando. Se ele prometeu, é certo que vai cumprir. A dificuldade está em permanecer firme enquanto nada parece acontecer. É nesse intervalo que a confiança é testada e ao mesmo tempo fortalecida. Um dos maiores exemplos dessa fidelidade é Abraão. Ele esperou décadas por um filho. E mesmo quando tudo dizia que era impossível, Deus mostrou que não há limite para o seu poder. A espera não foi em vão, porque serviu para provar que a palavra divina nunca cai por terra. Essa mesma promessa ecoa até hoje. O que Deus diz não envelhece, não expira, não perde validade. O tempo pode passar, mas a fidelidade permanece. Na prática, confiar exige ação. Não é ficar de braços cruzados esperando o milagre, mas viver cada dia como quem acredita que ele já está a caminho. É levantar, trabalhar, plantar sementes e declarar fé, mesmo quando o coração treme. Você pode começar escrevendo em um caderno as promessas que já recebeu, seja por meio da Bíblia ou de experiências pessoais. Relê-las em dias difíceis é como reacender a chama da esperança. Confiar também significa não negociar a fé diante das circunstâncias. É fácil acreditar quando tudo vai bem, mas o verdadeiro desafio é manter a mesma firmeza quando os ventos sopram contra. É aí que a confiança mostra sua força. É como um navio no meio da tempestade. As ondas podem balançar, mas o leme está seguro. A fidelidade de Deus é esse leme. Ela garante que, mesmo no caos, o destino final será alcançado. Outro exercício prático é aprender a agradecer antes de ver a promessa se cumprir. Parece loucura, mas é fé em ação. Quando você agradece por algo que ainda não aconteceu, está demonstrando confiança total no caráter de Deus. Esse hábito muda a mente e fortalece o espírito. É como regar a semente da promessa todos os dias, sabendo que no tempo certo ela vai florescer. A fidelidade divina também nos lembra que Ele não falha, mesmo quando nós falhamos. Quantas vezes vacilamos, perdemos a paciência ou até desistimos de orar. Ainda assim, Deus permanece o mesmo. Essa verdade nos dá segurança, porque não depende de mérito humano, mas da natureza imutável do Criador. Ele é constante, firme, inabalável, e é justamente essa constância que nos convida a descansar em seus braços. No fim das contas, confiar é um ato diário, às vezes repetido minuto a minuto. Não importa o tamanho da dor ou o tempo da espera, a fidelidade de Deus continua sendo uma rocha firme. É um convite a soltar o controle e dizer: Senhor, eu confio em Ti. Quando esse gesto é feito de coração sincero, o peso diminui, a paz aumenta e a certeza se instala. E é nesse ponto que tudo o que aprendemos se conecta, como se cada etapa fosse preparando para um desfecho maior. E agora, depois de tudo isso, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com essa palavra? Vai apenas ouvir e deixar passar ou vai permitir que ela transforme sua vida a partir de hoje? Quantas vezes você já sentiu que estava no limite, mas mesmo assim algo maior te sustentou? Não foi acaso, foi a fidelidade de Deus cuidando de cada detalhe. Pare por um instante e pense: o que está travando sua caminhada? O medo, a angústia, a sensação de estar sozinho? Lembre-se, você não precisa carregar esse peso sozinho. A cada passo, Deus está pronto para renovar suas forças.
mas Ele espera que você confie, mesmo quando não enxerga a saída. Talvez o seu deserto tenha um nome, uma perda, uma porta fechada, um sonho que parece distante. Mas se existe dor, também existe espaço para recomeço. O mesmo Deus que agiu na vida de Davi, de José, de Abraão, pode agir hoje na sua. O que você vê como fim, Ele chama de oportunidade de milagre. Agora, quero te desafiar. Escolha um passo de fé. Pode ser orar antes de dormir, agradecer em meio à dificuldade ou simplesmente declarar em voz alta que confia em Deus. Esses gestos pequenos abrem portas gigantes no mundo espiritual. A transformação começa quando você decide não ficar parado. E eu te pergunto, até quando você vai adiar essa confiança? Até quando vai esperar que tudo faça sentido antes de acreditar? A fidelidade de Deus não depende das circunstâncias, depende da sua promessa. E promessa de Deus nunca falha. Se essa mensagem falou com você, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa dessa palavra. Nos comentários, escreva: Deus, eu te amo, como um ato público de fé e confiança. Que esse gesto seja mais do que palavras, seja um compromisso de esperança renovada.